Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa de fraternidade, de bondade, de exercício da caridade, que está com suas portas abertas para que possamos estudar e compreender a doutrina espírita e o Evangelho do nosso Mestre Jesus de Nazaré. Saudações também a todos que nos acompanham pelas ondas da Rádio Boa Nova e também pelas redes sociais. Iniciando, como sempre, esta reunião, como toda reunião espiritual, se faz necessário que possamos manter uma conexão melhor com os mentores desta casa e os nossos mentores pessoais, para facilitar a compreensão destes conhecimentos que vamos trocar aqui nessa noite. Assim eu convido a todos, aqueles que quiserem, onde estiverem, para sentarem-se confortavelmente, acomodarem-se, sentindo-se bastante relaxados, respirando profundamente, fechando os olhos, se quiserem. Que a nossa mente, neste instante, possa vir a imagem dos mentores espirituais de Jesus de Nazaré, que estamos conectando neste instante para mantermos essa ligação superior. Vamos então fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus: amado Mestre, que nestes minutos em que passaremos aqui, estudando os Teus ensinamentos, compreendendo a Tua Palavra, também interpretado pelos mentores espirituais que trouxeram tantos e tantos entendimentos melhores para nos facilitar a compreensão, pedimos que a Tua mão esteja sobre nossas cabeças neste momento, nos inspirando, nos acalmando, nos tranquilizando. Apesar do momento em que vivemos no nosso planeta Terra querido, nossa casa, sabemos que existe uma inteligência superior em tudo, que comanda nossas vidas, que nos direciona e que quer de nós o nosso melhor. Mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes. Precisamos, Senhor, da Tua inspiração. Precisamos dos anjos e dos protetores que estão conosco o tempo todo para nos lembrar da nossa verdadeira missão. Então, assim, pedimos que fiquem conosco por toda esta reunião, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim, com os nossos pensamentos elevados, vamos dando início ao nosso estudo de hoje, começando referenciando o tema que nos foi proposto para o estudo, que veio do livro A Caminho da Luz, um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ou como todos conhecem como o grande Chico Xavier, e a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, um dos mentores, o que mais direcionou a vida do Chico, o que mais o inspirou a se modificar e exercer essa tarefa mediúnica que ele teve, trazendo tantas e tantas informações do mundo espiritual. E nesta obra, no livro A Caminho da Luz, eu tenho uma capa deste livro, uma obra essencial para quem ingressa na doutrina espírita ou para quem já está na doutrina espírita e não teve contato com este exemplar, porque o Espírito Emmanuel traça um histórico da civilização humana no nosso planeta Terra, citando várias civilizações em vários momentos diferentes da nossa história enquanto humanidade, e esclarecendo que em cada momento
em todos os momentos, a espiritualidade superior sempre esteve presente para que pudéssemos chegar atualmente no patamar em que estamos. E que nós nunca, jamais estivemos sozinhos em toda a nossa jornada humana. O Espírito Emmanuel traz, desde o surgimento das civilizações, do surgimento do planeta, passa pela história da civilização egípcia, toda a sua constituição, sua religiosidade, suas crenças, onde esteve presente a espiritualidade mediante este povo. Passa pelo povo, a formação do povo de Israel, o povo hebreu que sai do jugo da escravidão do povo egípcio e forma uma nação com a crença unificada de Deus. A Grécia, passando por todos os pensadores que trouxeram cada um à sua maneira na racionalidade, preparando o berço do conhecimento da humanidade para que a gente pudesse mais para frente entender o que a sabedoria humana já trazia para que a gente pudesse receber Jesus de Nazaré no momento em que chegou. A história da civilização romana e a quem eles se reverenciam hoje em dia, qual seria o povo que estaria mais conectado com essa antiga civilização romana imperialista. A vinda de Jesus, a idade medieval, quando os ensinamentos do Cristo são deturpados de uma forma a ficarem somente no poder de algumas pessoas que o utilizam para subjugar e se aliar aos poderosos daquela época. O fim da idade medieval e a renascença, a criação, o desenvolvimento da ciência como objeto de estudo dos fenômenos da natureza. Onde estava a espiritualidade presente naquele momento? Quais foram os grandes nomes, os grandes espíritos encarnados àquela época que trouxeram essa vertente de conhecimento? O que foi o século XIX, quando começam as manifestações espíritas, o espiritismo e as grandes transições, e termina com uma reflexão do que seja o Evangelho e o futuro. Com essas considerações, esse breve mesmo resumo do que trata a obra em suas mais ou menos 210 páginas, tanta riqueza de conhecimento para que a gente hoje, à luz da doutrina espírita, possa conhecer a história da humanidade e ter cada vez mais a convicção de que em nenhum momento nós estivemos sozinhos. E nós vamos, desse livro, dessa obra, não fazer uma reflexão da obra inteira, mas apenas de uma pequena parte contida no capítulo 12, que fala da vinda de Jesus. O que significou para a nossa humanidade o momento em que Jesus chega ao planeta. E mais ainda, por toda a sua história, por todo o desenvolvimento que se deu à sua história, desde o seu nascimento, até quando ele vence a morte e ressurge para os seus discípulos e todas as suas mensagens, o que significa para a humanidade a vinda de Jesus e o momento em que Jesus veio ao nosso planeta. Até chegar Jesus de Nazaré, a nossa civilização, a civilização humana, passou por diversas formas de acreditar, de crença, de se conectar com uma divindade. Nem sempre a nossa sociedade, os povos mais primitivos, as primeiras civilizações, entendiam Deus como nós entendemos hoje, que ainda não é uma visão exata e definitiva, mas que, claro, que hoje nós temos muito mais informações a respeito da existência de Deus, a comprovação de sua existência, a funcionalidade da questão divina e das leis do universo, do que esta nossa civilização tinha há milênios atrás. Os povos mais primitivos acreditavam que existia nos céus
alguns seres que eles não sabiam como que era, mas que eles chamavam de tempestade, de chuva, de calor, de fogo, e cada um com o seu poder tentava ser mais forte do que o outro. E a civilização que estava aqui apenas tinha o papel de saber que quando eles precisavam de chuva, teriam que fazer um determinado ritual. Quando eles precisassem de fogo, um outro ritual. De calor, que as cheias e baixas dos rios, que traziam a possibilidade do plantio, ou favorecesse a caça para os seus alimentos. Era isso que a população conseguia conceber de que existia de maior do que eles, e que eles sabiam que não era sob seu comando que caía um raio, uma tempestade, uma chuva, ou os momentos de seca, altas e cheias das marés e dos rios. Associavam tudo isso a forças superiores da natureza. Conforme esse conceito e a população evolui e cresce, nós tivemos um momento mitológico, onde os povos em si criavam histórias dos deuses que estavam nos céus e que tinham características e desejos praticamente humanos, e entre eles se degladiavam e brigavam pelo poder supremo para poder comandar os outros deuses. Então nós tínhamos os deuses das guerras que os defendiam, os deuses das águas, os deuses do sol, os deuses do amor, os deuses da vingança, e diversas figuras catalogadas por um estudo mitológico, né, uma história que se criava e ia passando de geração para geração, explicando o que seria essa força superior ou quais seriam elas. Essa crença, um pouco mais elaborada ao longo de alguns milênios, traz mais ou menos como era a civilização egípcia, depois, nos tempos mais à frente. Um politeísmo também. Mas agora, os deuses gregos e egípcios tinham já um significado de sentimentos e de sensações que afetavam a vida da sociedade conforme o seu bom entendimento ou o seu desejo. Com a saída do povo hebreu do Egito, comandada por Moisés, com o pensamento e a revelação que Moisés teve da existência de um Deus único e da necessidade de propiciar que essa população fosse a raiz, o berço de uma nova ideia de Deus, sendo como único, onisciente, onipresente, onipotente, que seria a concepção para a formação de um berço de civilização que apenas estaria se reverenciando a apenas um Deus, e que nada mais existia além desse Deus. Mas, para que esse povo pudesse conceber a existência de Deus no meio de uma sociedade, principalmente vinda de hábitos muito violentos, esse Deus também era violento, também era agressivo, vingativo, extremamente punitivo. Qualquer saída de dentro das regras do que seria Deus, as pessoas eram punidas com castigos, inclusive físicos. De onde surge também o primeiro conceito do olho por olho, dente por dente. Primeiro conceito de justiça, porque até então não existia o pensamento de justiça. Então, para cada pena, para cada pecado, para cada erro, teria uma pena correspondente à mesma altura. E a sociedade daquela época pedia e clamava por essa justiça, uma justiça de punição e castigo para aqueles que não cumprissem as regras de Deus. Ora, essa sociedade também avançou, mas foi o berço necessário, foi a formação necessária para que nesse ambiente chegasse Jesus de Nazaré. E é no meio do povo judeu,
oriundo deste povo hebreu, entre romanos e judeus, entre sacerdotes e famílias, chega Jesus de Nazaré. Pela crença do povo hebreu, do povo judeu, havia de chegar um Messias naquela época, um enviado de Deus, que os libertaria do jugo romano, que tomou o domínio sobre a região da Judéia. O que eles esperavam era um guerreiro, um homem de força, um homem de violência, que iria incitá-los a derrotar o povo romano. Mas João Batista, que começa a revelar a vinda do Cristo, e Jesus de Nazaré, quando nasce e quando surge, já começa trazendo a sua primeira grande lição. Numa manjedoura, num local simples, sem recursos materiais, sem grandeza, sem realeza, sem nada. Apenas com alguns animais, com os seus pais e com um local onde o seu corpo nasceu e foi colocado. A primeira lição que o espírito mais elevado que nós tivemos aqui no planeta, identificamos isso depois pela sua mensagem e pelos seus feitos, chegou da forma mais simples que se podia chegar aqui. Chegando e demonstrando a maior lição de humildade perante toda uma sociedade que prezava a realeza, o orgulho e a vaidade. Que interessante, quando a gente vê e associa que aquele espírito que até hoje, o maior que esteve entre nós, no nosso planeta, chega de uma forma tão simples e tão modesta. E nós vemos muitas e muitas nações hoje se levantando com extremo orgulho no peito de seu potencial, de sua grandiosidade, de sua magnitude, achando que são os merecedores de toda a glória do mundo. Não só nas grandes nações, mas nas nossas famílias. Quantos e quantos de nós não vemos chegar na nossa família seres que acreditam ser privilegiados do mundo e que merecem todas as atenções, todos os cuidados. Nada de ruim pode acontecer com eles, porque, afinal de contas, eles são especiais. E quantas vezes nós nos deparamos na nossa sociedade com pessoas que ainda estão agindo dessa maneira. Mas a grande lição e referência que Jesus trouxe, primeiramente, a lição de humildade. Quando Jesus tem idade para sair e pregar o seu evangelho, nós vemos que não é só a humildade que ele se referencia. E, primeiramente, é importante que a gente saiba fazer uma distinção aqui entre humildade e subserviência. Humildade é quando eu reconheço que eu não conheço tudo e que podem ter muitas pessoas que estão ao meu lado, que às vezes eu não dou muito valor, que conhecem mais do que eu em determinado assunto. E eu simplesmente abro os meus ouvidos e a minha mente para ouvir o que essa outra pessoa está tentando me dizer ou o que essa outra pessoa está falando, sem antes eu fazer um julgamento ou imaginar que essa pessoa não sabe o que está dizendo. Humildade é isso, é eu reconhecer que eu não sei tudo e que cada um de nós aqui tem uma história diferente, mas não maior e nem menor do que nenhum dos outros.
temos conhecimentos variados em objetos diferentes, mas cada um de nós tem uma história que deve ser respeitada e que deve ser ouvida por aqueles que são humildes e que querem crescer. Um outro valor diferente que se deu para a palavra humildade é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo e aceita como verdade, inclusive grandes mentiras. Ah, mas essa pessoa é um doutor que está falando. Se ele está falando que isso não presta, então isso não presta. E nós preferimos aceitar muitas coisas como sendo verdades, sem tomar o devido cuidado de analisar, de pesquisar por nós mesmos, se aquela informação, se aquele direcionamento, se aquela lição moral que eu estou recebendo é adequada ou não para mim. Então, subserviência é eu abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo. Humildade não é isso. É eu reconhecer que eu sei pouco. Então, eu preciso sempre estar atento à informação que chega, porque é uma oportunidade de eu aprender mais. Baseado nisso, é que o Cristo chama a atenção para aqueles que ele chama de felizes os pobres de espírito. Bem-aventurados os que são pobres de espírito. Pobres de espírito eram aqueles, à sua época, que não tinham o conhecimento dos doutores da lei. Aqueles que se achavam os donos da mensagem de Deus por serem sacerdotes, os fariseus. Como nós ouvimos em diversas passagens, Jesus condenar e apontar como sendo aqueles que têm por fora um belo discurso, mas por dentro muita podridão. Porque nem sempre o que eles falam eram o que eles acreditavam ou o que eles praticavam. E Jesus chamava a atenção da população mais humilde, a quem ele primeiro se afeiçoou, porque sabia que ali era o terreno fértil para que a sua mensagem pudesse ser recebida. Por quê? Porque tinham humildade. Mas os doutores da lei achavam que eles eram pobres de espírito e por isso acreditavam na mensagem de Jesus, quando, na verdade, eram os maiores beneficiados. Inclusive, Jesus agradece por diversas passagens que todos os mistérios estivessem ocultos dos sábios. Como conta uma historinha de um jovem executivo de empresa que teria ido se consultar com um monge budista no Nepal, pedir informações para ele sobre a vida, sobre o que ele estava fazendo da sua vida, diante de tantos desafios corporativos, de tantos compromissos. A sua vida estava praticamente totalmente tomada de compromissos, mas ele não sentia a verdadeira felicidade, ele não se sentia bem consigo mesmo, ele não se encontrava dentro da família que ele tinha formado, nem da casa linda e do carro maravilhoso e das viagens paradisíacas que ele fazia. Mas, um dia ele, tomado de um impulso muito grande, vai consultar então esse monge, tido como um grande sábio, que ficava num local bem isolado, nas montanhas do Nepal, e ele vai até lá. Chegando lá, uma imensa fila para conversar. E ele, inquieto, fica na fila, esperando a sua vez, até que sua vez chega. E quando ele está lá, diante da maior oportunidade da vida, de receber o maior conhecimento que ele já poderia ter tido contato até então, ele começa a falar. Mas porque todas as coisas que eu fiz, todas as conquistas que eu tive, todos os bens que eu adquiri, todas as empresas que eu melhorei, tudo que eu consegui conquistar, tudo que eu conquistei para minha família, tudo que eu conquistei. E o monge começa a servir uma xícara de chá para si e para ele, enquanto ele começa a falar. O monge, enchendo a xícara dele, deixa a xícara transbordar, e ele não para de falar.
E a xícara transbordando, e a xícara transbordando. Até que uma hora ele fala, mas você não está vendo que está transbordando? Ele falou, estou usando isso para mostrar exatamente quem é você. Você chega aqui, pede uma hora para estar comigo, e no momento mais importante você não deixa eu falar uma palavra. O seu conhecimento, o seu orgulho, a sua vaidade está transbordando de você, e quem está cheio de conhecimento não tem mais espaço para receber mais nada. Assim é a humildade. Se a gente não se coloca diante das outras pessoas, com a nossa xícara num nível intermediário, eu não tenho espaço para receber nada do que aquela pessoa tem para me dar. Eu só tenho o meu conhecimento que eu já acho que é demais. Porque eu já fiz isso, porque eu já sei aquilo, porque eu já sei tudo, eu já passei por tudo, eu já conheço, eu já sei o que acontece. O que mais eu posso receber se eu estou nesse nível de conhecimento sobre tudo? Então, a humildade, mais do que uma situação física, uma situação autêntica, é uma reflexão que nós temos que fazer, de que se alguma coisa está me faltando na vida, é porque eu não sei tudo. Se em algum momento eu estiver sentindo a falta, a tristeza, a angústia, alguma coisa está me faltando que eu não estou percebendo. E eu preciso dar espaço de tudo que eu já aprendi até hoje para poder entrar conhecimento novo. Coisas que podem me ajudar efetivamente. Lições de Jesus, podem ser lições de um conhecimento que eu precise adquirir no meu trabalho, se eu estou com dificuldade, lições de psicologia para lidar com as pessoas difíceis da minha família, mas eu não posso achar que eu sei tudo. Sempre eu preciso ter um espaço para essa questão de algo que o outro pode trazer para mim e agregar para a minha vida. Mas Jesus não parou por aí. Jesus ainda disse, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Nossa, e quando eu vi isso pela primeira vez, estava entendendo então que eu só conseguiria ser feliz se eu sofresse, porque é o que está escrito. Bem-aventurados os que sofrem. Mas a doutrina espírita entra com o entendimento dessa frase, aprofundando o conhecimento de Jesus. Nós somos espíritos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, é porque não sabemos de tudo. Ou seja, muitas vezes nós somos impulsionados, obrigados a tomar algumas decisões. E muitas vezes a gente não sabe tudo. E muitas vezes nós erramos. Erramos, sim. E cometemos algumas injustiças. Quando nós erramos, existe uma consequência. E a consequência do erro é a dor, é o sofrimento. Mas, quando eu identifico que eu erro, qual é o meu próximo passo? Acabou a vida? Eu vou para o inferno? Existe uma oportunidade? Dá para fazer alguma coisa? Eu peço a oportunidade de reparar. Eu posso reparar. Se for possível pedir desculpa, se for possível devolver o prejuízo que eu causei, se for possível expor o meu erro para quem for de direito, eu posso reparar. E quando eu reparo, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu não faço de novo. E quando eu não faço de novo, eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Bem-aventurados os aflitos, porque estão aprendendo. Eu só sofro porque reconheci que errei. Percebi que aquele não é o caminho. Ponto para mim. Aprendizado, crescimento. Disse ainda, bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração não são só aqueles que têm bons sentimentos.
existem alguns aspectos, principalmente que nós temos que refletir em nós para que o nosso coração seja puro. Porque o Cristo disse que quando nós estivermos diante do Pai para fazermos uma oração, para fazermos um pedido, ou por nós ou por alguém, que a gente deveria estar com o coração puro, sem ressentimento, sem mágoa. Ou seja, eu preciso ver qual é a fonte do meu ressentimento, da minha mágoa. Eu preciso fazer essa reflexão. Por quê? Muitas vezes eu não tenho uma atitude ruim. Eu não faço, mas eu penso. E o fato de eu pensar colocou em mim uma semente ruim, um sentimento ruim. Então eu preciso estar precisamos estar atentos aos nossos pensamentos. Por onde ele caminha quando a gente fica com raiva? Para o sentido de compreender o que aconteceu ou para o sentido de vingança? Só pensar, só de pensar. Jesus esclarece dentro dos puros de coração, desse capítulo, a respeito das mãos que estão sujas, porque ele foi questionado por que ele sentava do lado de homens que não lavavam as mãos para comer. Porque naquela época se comia com as mãos, mas alguns não lavavam as mãos para comer. O Cristo disse: não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, é o que sai dela. Então não tem problema eu estar com pessoas que não lavam a mão. Pior seria eu estar com pessoas que daquela boca só saem maledicências. E um terceiro ponto importante: se a tua mão foi causa de um escândalo, cortai-a e atirai fora. Não que nós vamos cortar a nossa mão, mas se aquilo que foi a causa do mal ainda está em nós, eu preciso extinguir da minha vida. Eu preciso tirar aquela atitude que eu tenho, aquele vício, aquele comportamento que me leva para o mal. E outra, mais importante, mensagem de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Primeiro, porque na medida em que julgardes, será julgado. Na medida em que a gente olha para os outros e coloca e vê os defeitos dos outros, nós automaticamente também estamos vendo os nossos defeitos na mesma intensidade. E como nós dissemos, e o Espiritismo nos esclareceu, que somos espíritos em evolução, que vamos errar e acertar, errar e acertar. Cada vez que nós errarmos, vem um sofrimento. Nesse sofrimento eu posso reparar, mas não seria melhor reparar e a pessoa me perdoar? Eu preciso de perdão. Então, quem seria eu negando o perdão a qualquer pessoa que seja, não importa o que ela tenha feito? E assim, meus irmãos, minhas irmãs, para concluir a nossa lição de hoje, o Mestre trouxe uma gama de ensinamentos que são o verdadeiro direcionador, o verdadeiro GPS da nossa vida para a nossa felicidade. Se existe algo em nossa vida que ainda nos incomoda, que ainda não está de acordo do jeito como nós gostaríamos que estivéssemos, vamos repassar estes ensinamentos do Cristo. Vamos estudar isso que o Espiritismo e que Jesus trouxe para nós, para que aos poucos a gente comece errando e acertando, errar cada vez menos, trazendo mais felicidade e paz para as nossas vidas. Depois dessa reflexão, é muito importante que nós estejamos aptos, dispostos a vibrar por aqueles que não podem estar aqui hoje, mas que necessitam de tantas energias positivas, de cura, de equilíbrio, fazendo as nossas vibrações.
Mais uma vez, convido a todos a repousarem, relaxarem onde estiverem, fecharem os olhos, mentalizando Jesus, e vamos pedindo que do fundo dos nossos corações, dos nossos mais puros sentimentos, por todos aqueles que estão neste momento vítimas da guerra, do transtorno na região da Ucrânia, possam receber esse nosso abraço fraterno de fortalecimento. Que todos aqueles que estiverem nas fronteiras, recebendo essa população, estejam de braços abertos, compreendendo que qualquer um de nós poderia passar por aquilo, e como é que nós gostaríamos de ser recebidos. A oportunidade de uma vida nova, a oportunidade de uma vida sem disputa, sem guerra, de uma vida em paz. Vibremos também pelos governantes de todos os países. Que a tua mão, Senhor, também se estenda sobre a cabeça desses homens e mulheres que estão à frente dessas negociações, gritando, exigindo a paz, exigindo o entendimento, a conversa. Não tem nenhum bem, nenhum pedaço de terra, nada que seja mais valioso do que a nossa vida humana. Que essa consciência se estabeleça nessas regiões para todos esses governantes também. Pedimos também, Senhor, pelos que estão nos hospitais, doentes, à espera de cura. Que as boas energias sejam agora o bálsamo de que precisam para alívio de suas dores, para a recuperação de cirurgias, para a recuperação da saúde. Se não for possível a cura no dia de hoje, Senhor, que ao menos eles tenham uma noite de paz. Podemos ainda vibrar por alguém que sabemos que está necessitado em qualquer campo da vida humana. Saúde, financeiro, equilíbrio mental, aproveitando as energias do ambiente e levando para eles, que eles possam receber intensamente. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade de conhecermos as tuas leis, a tua revelação, o teu evangelho. Aos espíritos mentores desta casa, deste trabalho, aos nossos protetores e amigos espirituais que estão sempre conosco, agradecemos essa força de esperança, de fé que nos trouxe no dia de hoje. E pedimos que fique conosco por toda essa semana, por todo o mês, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E na próxima semana o tema da palestra será a vida e a morte, contido o texto referência no Livro dos Espíritos, nas questões 68 a 70. Também estamos abertos com vagas para o primeiro ano do curso de doutrina espírita para as pessoas acima de 18 anos, com o início das aulas em 7 de março. Primeiros encontros ainda na modalidade virtual. Também com inscrições abertas à evangelização infanto-juvenil e mocidade para crianças a partir de 3 anos e meio a adolescentes até os 18 anos. Se você tem interesse ou conhece alguém, inscrições estão abertas no plantão de orientação da casa.
E neste momento nós estamos encerrando a transmissão pela rede Boa Nova de rádio, mas continuamos pelas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar e tenha uma excelente noite. Gostaríamos de lembrar a todos que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Paz. E essa medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Peço, então, ao dirigente que possa dar continuidade ao trabalho. Vamos nos tranquilizando neste momento, nos envolvendo com essa energia que a espiritualidade amiga preparou neste ambiente, sentindo as emanações de saúde, paz, harmonia, que neste momento nos envolve. E numa conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. Confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos os nossos parentes e amigos que queremos que sejam beneficiados, enviando pensamentos de paz, saúde, cura e harmonia. Que neste momento Ele que chega para atender a cada uma em suas necessidades. Vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos estar novamente presentes para darmos continuidade ao tratamento. Graças a Deus. Muito bem. Bom, a partir deste instante, então, pedimos a todos aguardarem a orientação para a saída. Desejamos que todos retornem aos vossos lares em paz, em serenidade, tranquilidade, aguardando as orientações dos colaboradores, e vamos nos despedindo também de quem nos acompanhou hoje, agradecendo pelas redes sociais. Boa noite e até a próxima oportunidade.